tá? Agora eu vou especificamente para as perguntas que foram feitas ao longo desses dias aí. Meu filho pode ficar curado do TDAH? A pessoa deixa de ser TDAH? Bem, eu trouxe na íntegra a pergunta porque não existe cura. A gente cura uma doença. O TDAH não é uma doença, é um transtorno. E os transtornos, muitas vezes, eles ficam melhores, né? O paciente pode eventualmente passar a não manifestar mais, mas não existe cura, tá bom? O que acontece? Uma vez que a gente tem a identificação mais precoce possível, esse paciente pode ser direcionado do ponto de vista terapêutico, e aí mais adiante eu vou mencionar sobre terapias de um modo geral, e com o passar do tempo, ele não ter tanta a manifestação dos sintomas, ou de alguma forma ele já saber lidar melhor, ao passo que não fique tão sintomático. Isso está muito bem descrito na literatura. Tem um artigo do ano de 2020, de 2023, que fez uma revisão sistemática, que mostrava que em torno de 5% das crianças têm TDAH e 2,5% dos adultos têm TDAH. E aí o que é que foram ver? Em torno de 70 a 80% dos adultos TDAHs não manifestam mais tantos os sintomas. Ou seja, ele não deixou de ser TDAH, mas fato é que ele se acostumou e tomou liberdade para modificar ali seu contexto de forma que não tivesse tantos prejuízos, principalmente no que se chama de função executiva, que é o básico do comprometimento do paciente com TDAH. Bem, por que tantas pessoas só descobrem o TDAH na vida adulta? Essa pergunta, ela é um pouco complexa porque a gente está vendo que hoje, em pleno 2026, a tecnologia tem avançado absurdamente, tanto que nós temos muitas pessoas tendo acesso à informação, coisa que não existia há alguns anos. Então, não é que existam mais pessoas TDAH de um modo geral. O que a gente entende é que a ciência avançou, o diagnóstico está se tornando cada vez mais assertivo, a terapêutica está cada vez mais avançada, então a gente tem pessoas com TDAH diagnosticadas, mas que antes eram TDAH também, só que recebiam outros nomes. Aí os apelidos são os mais variados possível. Eu, por exemplo, eu tenho um colega de escola que um dos apelidos dele era da Lua, porque ele sempre estava muito aéreo. Então, na verdade, provavelmente ele era um TDAH desatento. Há muitos e muitos anos eu não vejo. Aí diz, não, fulano de tal é muito inquieto, aí ele sobe, é o capeta, enfim, tem vários apelidos. Que a gente entende que são pessoas muito hiperativas, impulsivas, intempestivas e outros desatentos que antigamente não tinham nome específico. Mas hoje a gente consegue dizer. E é possível dar um diagnóstico retroativo? Lógico. Se a gente reparar que a pessoa hoje manifesta sintomas X, Y, Z na infância e na adolescência, e a gente for fazer o resgate histórico, sim, é possível. Uma vez que a gente tira os confundidores, que hoje o excesso de estímulo é tão grande e até os pseudodiagnósticos são fáceis, né? A gente até brinca dizendo que o achismo, né? O diagnóstico do TikTok, o diagnóstico do Instagram, ou então de um questionário feito pela internet, e não é bem assim que funciona, tá? A gente realmente tem que ter uma visão holística, né, ampla do paciente, mas também esse paciente tem que entender que diagnósticos errados ou autodiagnósticos podem prejudicá-lo sobremaneira. E principalmente quanto à questão medicamentosa, que muitas vezes as pessoas acham que é só medicar e pronto, que vai ficar muito bem, e não é assim que funciona. A gente tem que ter uma história correta, um diagnóstico assertivo e um tratamento direcionado e individualizado para cada um, independente das manifestações que ele apresente, porque o tratamento que eu vou mencionar mais adiante não é especificamente a parte medicamentosa, tá bom? Eh, Tem uma pergunta interessante, com certeza foi feita por um adulto, que é assim: o TDAH pode afetar relacionamentos? Eu diria que sim. Afeta não só relacionamentos enquanto adultos, mas relacionamentos também de crianças e adolescentes para os pais. Quantos não são os pais que chegam aqui muito esgotados porque seus filhos estão se comportando de formas A ou B, principalmente os perfis hiperativos e impulsivos, e o relacionamento, ou seja, de pai para filho, mãe para filho, fica excessivamente desgastado, porque muitas vezes os pais não sabem como lidar com as situações e as crianças, por ter, aí a gente teria que entrar ah, em núcleos assim dentro da história do TDAH mais pormenorizados, mas as crianças elas têm dificuldade no controle inibitório, ou seja, de frear certas ações, por isso que elas são impulsivas,
de ter controle sobre as suas próprias emoções, então elas são crianças explosivas. E aí, lógico, se os pais e os filhos não souberem como lidar, vai ter prejuízo no relacionamento. E assim, na fase adulta é muito difícil um casal que tem um dos 2 TDAH, de verdade. Por que que eu digo isso? Não é por experiência própria em casa, mas é o que eu vejo muito nos pacientes TDAHs adultos que eu atendo. Então, assim, muitas vezes é o cônjuge que direciona, que toma a frente. E aí, por exemplo, tem uma pessoa que é muito impulsiva, intempestiva, e aí o marido, a esposa, enfim, vai resolver, ou então é desatento, toalha em cima da mesa, perde celular, perde chave, deixa a geladeira aberta, fogão ligado, enfim, são inúmeros os casos. Mas fato é que prejudica sim nas relações. E mais, o TDAH, quando ele não é de alguma forma trabalhado, barra tratado, ele pode trazer prejuízos em múltiplos cenários. Imagine, na escola, em casa, nos relacionamentos, né, interpessoais. Então, é muito complicado, principalmente quando a gente pega uma criança desculpa, um adolescente que está em fase ainda ali da questão da própria adolescência e tem esse prejuízo, e o adulto que de alguma forma vai ter prejuízo no trabalho. É muito comum que fica eventualmente trocando de emprego, não consegue concluir uma faculdade, porque ele quando passa da parte mais difícil da faculdade, que ali é o comecinho, às vezes o vestibular, ele simplesmente larga a mão e vai pegar uma outra atividade, que é o que a gente chama de hiperfoco, fica ali devorando conteúdo sobre determinado assunto, e quando atinge o elixir ali, que ele já conseguiu o que queria, ele troca. Isso traz muito prejuízo. Bem, eh, o TDAH melhora na fase adulta, eu até já mencionei, né, que via de regra o paciente na fase adulta, ele vai melhorar, uma vez que, lógico, ele seja de alguma forma acompanhado, tá? Minha filha tem TDAH, transtorno de ansiedade generalizada, com a medicação. Isso foi uma outra pergunta, e aí daqui a pouco eu vou mencionar, terapia com psicólogo ajuda após o diagnóstico de TDAH, com certeza. Bem, já já eu menciono essa parte do tratamento. Tem uma aqui que é, ó, doutor, tem características mais comuns em adultos do TDAH? Tem sim. Inclusive, quando a gente vai pegar o DSM, que é o manual, ele, via de regra, as perguntas relacionadas à desatenção e à hiperatividade e impulsividade no TDAH são mais para crianças, tá? As perguntas. Mas quando a gente está investigando no paciente adulto, a gente tem que, lógico, fazer um comparativo quanto às perguntas que devem ser feitas para o cenário do adulto. Por quê? Nas crianças, a gente leva muito para tarefas que são meio que obrigatórias, né? Que seria estudar, brincar, se divertir, ter lazer e tal. No adulto, elas são direcionadas basicamente para as suas atividades laborais, e no adulto, leia-se a partir de 18 anos. Suas atividades laborais, ou seja, de trabalho, e questões acadêmicas, mais do ponto de vista de faculdade, de universidade. Então, a gente consegue fazer uma transferência para esse público por obrigação, porque não adianta eu perguntar como que a pessoa é hoje, esquecendo de como ela era lá atrás, e o contrário, como ela era lá atrás e como ela se apresenta hoje. Então, sim, mas de um modo geral, tanto a desatenção quanto a hiperatividade e a impulsividade, elas têm que se manifestar em intensidade e quantidade maiores.